Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais um Upgrade Class. Nós vamos fazer hoje a nossa sexta aula. O nosso tema de hoje é a criação. Nós temos um instrutor bíblico novo, depois estarei apresentando. E nós vamos iniciar fazendo uma breve oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque nesse dia o Senhor nos acordou mais uma vez e aqui estamos reunidos para poder estudarmos a Bíblia, a tua palavra, e pedimos a sua presença, Senhor, presença do Espírito Santo em cada lar aqui, com cada pessoa que estiver estudando a Bíblia, agora ou depois, durante a gravação. Teu Santo Espírito esteja nos dando sabedoria e entendimento e depois nos ajude na prática, Senhor, da tua palavra, para que esses estudos bíblicos possam ser transformadores da nossa vida. Queremos te adorar, te agradar e ter comportamentos que te agradem, Senhor. Nos capacite para isso. Abençoe o estudo de hoje que vamos fazer. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos então agora louvar ao Senhor com o hino Nossa Inspiração, que fala sobre a Bíblia, né? Que a Bíblia é a nossa inspiração, nossa fonte de sabedoria. Eu convido você para louvar conosco. Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Então, hoje nós vamos ter mais um estudo, né? O estudo de hoje é sobre a criação, e eu quero apresentar para vocês o pastor José Neto. Seja muito bem-vindo, pastor, aqui ao Upgrade, mais especificamente ao Upgrade Class. E que você se sinta bem aqui em nosso meio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que Deus te abençoe, Deus possa falar conosco através de você, Deus te dê sabedoria. Tá bom, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Cláudia. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Bom, a gente tem um tema no hoje, né, para estudar que aparentemente é um tema até simples, né? A criação,
porém tem alguns nuances aí da criação que a gente acaba deixando de lado em algum momento, acaba se esquecendo. A criação, ela carrega eh, algumas bases para que a gente possa entender quem somos nós e quem é Deus em nossa vida, né? Vamos fazer uma oração antes da gente abrir a palavra? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado e carinho conosco. Obrigado porque o Senhor, em cada detalhe, se preocupa em nos dar aquilo que é o melhor. Senhor, nós somos frutos do teu amor. O Senhor, por sua infinita misericórdia, bondade, poder e sabedoria, o Senhor decidiu criar a humanidade. Nos ajude, Pai, a ouvir o som da tua voz nesse momento, através da tua palavra. E ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer, temos o nosso coração transformado com o poder do Espírito Santo, para que a gente possa, então, continuar a nossa caminhada cristã, crescendo em seus caminhos e principalmente confiando de que aquele que tem o poder para criar todas as coisas também tem poder para fazer qualquer coisa em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre a criação. A criação, ela é a nossa primeira crença da doutrina do ser humano. E eu quero começar lendo aquilo que tem no texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Vamos lá para aquilo que o texto bíblico fala a todos nós. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O texto base aqui da crença, também no Nisto Cremos, diz assim: Deus é o Criador de todas as coisas e revelou nas Escrituras o relato autêntico de sua atividade criadora. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que tem vida sobre a terra, e descansou no sétimo dia dessa primeira semana. Assim ele estabeleceu o sábado perpétuo como monumento comemorativo de sua esmerada obra criadora. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem de Deus como obra-prima da criação. Foi-lhes dado domínio sobre o mundo e atribuiu-se-lhes a responsabilidade de cuidar dele. Quando o mundo foi concluído, ele era muito bom, proclamando a glória de Deus. A gente vai começar aqui a nossa discussão entendendo que, óbvio, né? Existem existe hoje uma necessidade do mundo de colocar a criação como um relato, até mesmo um relato ultrapassado, como se fosse uma crença retrógrada, algo dos antigos, algo lá de um passado distante, mas que hoje, para um mundo tão desenvolvido, a gente vive hoje em um mundo que parece que tem a necessidade de negar a criação. Parece que tem a necessidade de tirar Deus de cena da criação e dizer, não, nós somos fruto de uma evolução, ou até mesmo com a própria teoria do design inteligente, muitos colocam outras entidades espirituais em cena e retiram o Deus vivo de Gênesis ali do centro, né?
Então, a gente nesse estudo vai tentar recapitular algumas questões, né? Principalmente, eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui, sobre a intencionalidade da criação. A intencionalidade da criação. Quando nós olhamos para o relato de que Deus cria os céus e a terra, e a gente começa a ler o relato da criação, Deus ele é metódico. Deus ele vem e ele em cada detalhe ele vem colocando uma base, ele vem construindo um ambiente para colocar então aqueles que seriam a imagem e semelhança dele. A gente tem um processo que é feito onde Deus ele intencionalmente como se fosse alguém preparando uma casa para receber alguém nela, Deus colocando cada coisa em seu devido lugar. A criação, a origem da terra, a origem da vida aqui no nosso lugar, onde nós vivemos, foi algo intencional. Foi algo intencional. E hoje, uma das principais doenças que existem, um dos principais sofrimentos do ser humano, tem a ver justamente com essa questão da dificuldade de entender sentido e propósito na vida e entender que nós somos frutos de alguém que quis nos colocar aqui. Deus quis colocar cada um de nós nesse lugar, para esse momento. Deus quis criar a humanidade. Óbvio que existem questionamentos, infinitos questionamentos, eh, sobre a questão do nossa, mas Deus já sabia, e a gente já viu isso na doutrina de Deus anteriormente. Nossa, mas Deus ele é infinito em saber todas as coisas, ele tem onipotência, onipresença, onisciência. é, então, ele já sabia de tudo, ele já sabia que nós cairíamos, sim, ele já sabia, porém, mesmo sabendo, Deus decide nos criar como um ato de amor e misericórdia para com a humanidade. Deus decide nos criar. A gente pode ver também que dentro desse ambiente perfeito, onde Deus cria cada parte, cada detalhe, desde a luz até o último animal que ele cria antes do ser humano, Deus cria tudo com o poder da palavra. Deus fala e as coisas acontecem. Tudo que ele fala, ele coroa com o acontecimento. E isso, para a gente, mostra, em paralelo com o livro de João, né? Mostra algo maravilhoso para todos nós. Porque lá no livro de João, a gente tem algumas passagens trazendo a questão da palavra. O próprio prólogo de João, se você abrir aí comigo, João capítulo 1, João capítulo 1. Na minha tradução está traduzido como verbo, mas existem algumas traduções que está traduzido como a palavra. No grego é logos, tá? Mas isso significa qualquer uma das duas. Eu gosto mais do palavra porque tem a ver com aquilo que aconteceu na criação. E esse é o contexto aqui. Capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Bom, a palavra.
o verbo aqui trazido, óbvio que é algo falando de Jesus, mas Jesus, ele coloca nesse momento aqui, é, a palavra, João coloca nesse momento aqui a palavra, o verbo, como a base para a criação. E, na realidade, a palavra não somente falada, mas a pessoa palavra, a pessoa Jesus Cristo. Só que existe uma quebra, e eu quero que você abra comigo agora de volta lá em Gênesis. Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 26 em diante, que diz assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Capítulo 2, verso 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Quando nós olhamos agora, então, é, esse relato, perdão, acho que eu não, a Cláudia está colocando aqui os textos bíblicos. Obrigado, Cláudia. Quando nós olhamos então esse relato, nós vemos que a cerejinha do bolo, ou na realidade a gente não pode nem dizer que é a cereja, mas o aniversariante que recebe o bolo é o ser humano. O ser humano, ele é o ponto da criação em que Deus, ele para de fazer com a palavra. Existe agora uma quebra na expectativa, uma quebra naquilo que estava acontecendo até aquele momento. O modus operandi de Deus muda nesse momento. Até aquele momento, Deus falava e as coisas aconteciam. Até aquele momento, Deus falava e tudo se fazia. Então, até mesmo a luz, os astros, coisas que em tamanho, em proporção, são muito maiores do que o ser humano. Até mesmo a própria terra, até mesmo o próprio mar, vários animais. Tudo isso foi criado com o poder da palavra de Deus. Mas no momento em que Deus vai criar o ser humano, ele para, ele conversa e ele intencionalmente planeja criar o ser humano à sua própria imagem e semelhança. Bom, é, quando a gente vai lá para o capítulo 2, existe agora o relato de como Deus faz todas as coisas, né? Se você abrir comigo no capítulo 2, no verso 7, capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Então formou
o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando nós olhamos aqui sobre a criação do homem, o homem é criado do pó da terra, do pó da terra. E Deus sopra nele o fôlego de vida. Imagina, né? O Deus Criador, Todo-Poderoso, desse universo, ele, nesse momento, ele se envolve de tal forma com a criação, que ele mexe com a terra, ele mexe com o pó, ele molda, ele suja as suas mãos para poder moldar e fazer exatamente cada detalhe, não somente com a forma que ele quisesse, porque a palavra dele tinha poder para isso, mas para colocar as marcas de suas mãos ali no ser humano. Deus faz isso. Deus faz isso. Bom, mas não é de qualquer forma. Deus forma do pó da terra, mas ele sopra o fôlego de vida. E a junção dessas duas coisas traz para a gente agora uma base teológica muito forte sobre a questão da vida. A junção entre o barro, o pó e o fôlego de vida faz agora uma alma, um ser vivente, uma alma vivente, um Nefesh Hayah. Então, o ser humano se torna Nefesh Hayah, se torna uma alma vivente. Se tornando então uma alma vivente, nós não somos mais, nós não somos mais. É simplesmente um barro. Nós não somos mais simplesmente um sopro. Nós somos um ser. E um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é um ponto muito forte na criação do ser humano em que a gente precisa entender uma grande base. E se você olhar e prestar atenção no relato, o ser humano é criado no final do sexto dia. Ele é criado ali e o sexto dia acaba. E Deus vê que é muito bom. Nos outros dias, Deus dizia que era bom. No final do sexto dia, como diz ali no verso 31 do capítulo 1, do capítulo 1, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então Deus cria o homem com um toque de suas mãos, do pó da terra. E então o ser humano tem agora uma experiência transformadora. Qual que é essa experiência? Bom, verso 18 do capítulo 2, o Senhor vai dizer assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Quando nós lemos agora esse relato, a gente está falando sobre a união entre o homem e a mulher, o casamento. Deus, ele forma nesse momento a mulher de um jeito diferente. O homem, ele forma do pó da terra. A mulher, ele forma a partir da costela de Adão. E isso é um relato muito forte. Primeiro, dizendo para a gente: olha, um é parte do outro, um está intimamente ligado ao outro, desde a criação. Um outro ponto é que a mulher não foi tirada nem da cabeça e nem dos pés, nem da cabeça para que governasse o homem, e nem dos pés para que fosse pisada por ele, mas é tirada da costela, do lado, para que fosse uma parceira, realmente uma auxiliadora idônea. O que isso quer dizer, auxiliadora idônea? Quando a gente fala, né, algumas traduções vai dizer ajudadora ou ajudador. Quando a gente olha para esse relato, algumas vezes vem à nossa mente de que ajudador, ajudante, auxiliador é aquele que é menor do que o outro, né? Só que não é isso que o texto bíblico pensa. Na mentalidade hebraica, ajudador é somente aquele que tem para oferecer algo que o outro não tem. Então, o ajudador, o auxiliador, ele presta justamente auxílio e ajuda naquilo que me falta. Então, chega a mulher agora justamente para completar a vida do homem. Por isso que Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem ande só. E daí agora a gente tem a cena da mulher. E existem, eu quero. Ô, Cláudio, eu não sei quanto tempo eu tenho. Pastor, os outros anteriores, os estudos estavam indo até em torno de 6 horas, mas assim, você pode ficar tranquilo, se for menos, se for mais, não tem problema. Não, tá bom, A gente então. vai se ajustando, não tem um tempo determinado, não. Tá, não vou passar muito disso, não. Não sei se eu chego também às 6, mas é só para eu saber aqui, porque eu vou ter que abrir uma janela agora para falar um pouquinho sobre a questão do casamento, né? É, o, eu quero abrir agora um ponto muito delicado, que é justamente a questão do casamento. Casamento. E as suas funções determinadas. Quando a gente olha aqui no relato de Gênesis, a gente vê o homem, Deus olhando para ele, dizendo: olha, o homem não pode ficar só. E intencionalmente Deus cria a mulher para que o homem e mulher pudessem andar juntos, caminhar juntos, e cuidar da terra, cuidar de tudo aqui juntos, né? As funções pré-determinadas aqui seria o homem e a mulher, os dois juntos governariam a terra. Diretamente o homem trabalharia com a terra, mas isso a gente vai ver mais depois do pecado do que antes do pecado. Diretamente o homem trabalharia com a terra e a mulher trabalharia com o homem, né? Trabalharia o homem. O que a gente tem hoje de molde do casamento? Os casamentos hoje em dia, como estão? Estão quebrados, queridos irmãos. Essa é a realidade. Quando a gente olha para aquilo que acontece na vida dos casais, os casais estão quebrados, justamente por não entenderem a sua origem, justamente por não entenderem como deve ser um casamento. Um quer governar o outro, um quer mandar no outro, quando não são muito egoístas e não estão nem aí com o outro, não se preocupam com o outro, colocam as próprias prioridades à frente do outro, quando o texto bíblico, na realidade, ele está falando no verso 24, aqui do capítulo 2, por isso
deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Quando se fala que é para os dois se tornarem uma só carne, o texto bíblico está dizendo de ter uma ligação tão íntima, tão profunda, que qualquer nível de separação e distanciamento vai gerar ferida, vai gerar dor, vai gerar machucado, vai gerar muitas marcas. Então, qualquer nível de separação, não estou falando do divórcio, mas qualquer nível de separação, uma discussão, algo que eu deixo de fazer para o outro em prol dos meus próprios interesses, um desrespeito, falta de diálogo, a própria desconexão sexual entre o casal, qualquer nível de separação vai gerar ferida, porque o primeiro ponto do casal é se tornar uma só carne. Os dois estarem intimamente ligados de forma que sejam um. E nesse ser um, qualquer coisa que a gente tente fazer para separar vai doer. Vai doer, vai machucar. Sabe? Até por isso que o relato bíblico vai trabalhar a questão da separação, tendo como a única base permitida por Deus a morte. Ah, pastor, mas a traição também Deus permite. Não, Deus tolera a separação por traição, o que é totalmente diferente, porque o texto bíblico diz que é pela nossa dureza de coração, então, quando há adultério, Deus permite a separação. E óbvio, as igrejas entendem isso e as igrejas respeitam isso. Mas a única base permitida pela Bíblia para separação entre o casal é a morte. É a morte. Por quê? Porque realmente, quando morre, se desconecta. Mas o texto bíblico ele deixa muito claro para a gente que em vida os dois são uma só carne. Falado agora do casamento, eu quero ir para o próximo ponto central aqui da criação, que é a questão do sábado. Por mais que o sábado ele já é relatado antes do casamento, mas na ordem cronológica dos fatos, o sábado vem depois. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, novamente, o texto bíblico vai dizer: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou. Ah, e abençoou o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Bom, o sábado, ele entra agora como a coroa da criação. Deus cria o mundo não em 6 dias, em 7 dias. Por que em 7 dias? Porque o sábado é parte integral da criação. O sábado é algo tão importante para a criação, para o relato da criação, quanto a luz aparecendo no primeiro dia. O sábado é o momento em que Deus, ele estabelece: eu fiz tudo isso aqui que vocês estão vendo, e agora vocês devem comemorar tudo aquilo que eu fiz. O sábado ele não é estabelecido em um contexto de alguma nação, algum
público étnico, um povo separado e escolhido, e Deus vai lá e estabelece o sábado como uma aliança especial somente para aquele povo e não mais para o restante. O sábado, ele é estabelecido logo após o término da obra criativa desse mundo, justamente para ser a coroa da criação. Deus estabelece o sábado como um sinal. E quando a gente vai lá para o relato de Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, se a gente pegar, a partir do verso 8, no verso 11 está o cerne daquilo que eu gostaria de ler, mas vamos ler a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas lembra, vamos entender e ir raciocinando cada ponto do que está escrito aqui no relato. O contexto aqui é a entrega do Senhor dos 10 mandamentos, das tábuas da lei ali para Moisés. E quando Deus entrega ali para Moisés, o que está escrito é isso daqui. Moisés relata para a gente no texto bíblico. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando a gente olha esse relato, somando com o relato da criação, o sábado, ele é algo justamente para que a gente possa relembrar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse mundo foi criado intencionalmente por Deus, e eu devo comemorar a vida que Deus nos dá nesse dia. Eu devo comemorar entrando no descanso do Senhor, entrando na presença do Senhor e dedicando um dia inteiro ao Senhor, para aquilo que Ele não nos deu opção. Na realidade, o sábado aqui, ele é até uma quebra dentro dos 10 mandamentos, porque estava se falando não, não terás, não farás, não tomarás. E daí chega no sábado, fala: lembra-te, lembra-te. Por que lembra-te? Porque o sábado, ele é muito mais importante do que muitas vezes a gente imagina. O sábado, ele serve justamente para a gente não se desconectar com as nossas origens. O sábado, no texto bíblico, ele é um grande marco e memorial, falando que Deus criou esse mundo. Deus criou todas as coisas. Também o sábado vai trabalhar dentro do nosso coração a fidelidade ao Senhor. E quando eu falo fidelidade, não é somente a obediência de ter um tempo separado ali para Deus, mas eu falo também sobre a questão de eu ser fiel ao Senhor ao ponto de entender que é o Senhor quem me dá todas as coisas. É o Senhor quem me mantém. É o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem me guarda. É o Senhor quem me protege. É o Senhor quem faz tudo por mim. Por isso, no sábado eu digo: Senhor, eu descanso e comemoro em Ti, porque o Senhor me dá tudo o que eu preciso. O ser humano nasce em um mundo na sexta-feira e já nasce para descansar.
Nasceu como se fosse um recém-nascido mesmo, né? Recém-nascido já vem para o mundo, já vai dormir. E é isso. Essa é a dinâmica da criação do ser humano. Nós somos criados para poder começar justamente comemorando na presença do Senhor. Nascemos para descansar, nascemos para depender do Senhor, porque Deus faz em nós tudo aquilo que precisamos. Então, o argumento, eu não vou guardar o sábado, porque eu preciso trabalhar um sábado para manter a minha família diante do relato da criação, diante do cerne do sábado, diante daquilo que Deus faz com a intenção dele dentro do sábado, não é válido. Esse argumento não é válido, porque Deus é quem dá tudo antes. Deus é quem nos sustenta. A nossa infidelidade não pode ser baseada nas coisas desse mundo. A nossa infidelidade não pode criar argumentos na nossa cabeça em que a gente vai dizendo: ah, não, Senhor, eu não estou fazendo isso por conta daquilo outro. Ah, não, Senhor, eu não estou fazendo isso por conta daquilo outro. Como se a gente estivesse colocando a culpa em Deus por conta da nossa quebra de mandamento, por conta da nossa quebra de mandamento. Bom, não é muito diferente daquilo que Eva e Adão acabaram fazendo lá no próprio relato de Gênesis capítulo 3, mas a gente não vai ler hoje, não faz parte do nosso estudo de hoje, mas quando a gente vai lá para o relato de Gênesis 3, quando Deus chega em cena, eles começam a colocar a culpa em Deus sobre eles terem comido do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles colocam a culpa em Deus. Deus fala pergunta para Adão: olha, Adão, o que que você fez? Adão fala: ah, Senhor, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Quando Deus chega e fala com Eva: mulher, o que você fez? Eva diz: ah, Senhor, a serpente me deu do fruto e eu comi. Só que o primeiro verso do capítulo 3 fala: a serpente, o mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus havia feito. Então a serpente era uma criação de Deus. Eva estava falando: olha, o bicho esperto que você criou é o culpado de ter me enganado. Mas o mais interessante é que Deus realmente assume a culpa e paga em nosso lugar. E promete já o pagamento em nosso lugar naquele momento. Mas, voltando aqui. A nossa natureza desde o início é colocar a culpa em Deus realmente. Mas esses argumentos não são válidos. Nós precisamos entender que Deus, ele nos possibilita a fidelidade. Deus nos possibilita a fidelidade. O que nos falta muitas vezes é confiar em Deus. É confiar em Deus. E daí aqui está aqui não é nenhum grande escrito da Bíblia que fala isso, nem de espírito de profecia, nem nada disso. Mas, embora o espírito de profecia dê alguns embasamentos, a Bíblia é a grande base para isso que eu vou falar agora, mas na minha visão, o grande ponto pelo qual as pessoas têm dificuldade em realmente ter uma ligação espiritual saudável e de dependência de Deus realmente, está aqui na questão do sábado. As pessoas não aprendem a lembrar. Eu não estou falando somente de lembrar o sábado, mas lembrar o porquê do sábado. E isso até mesmo entre os guardadores do sábado. Muitos guardam o sábado sem lembrar o porquê do sábado. Sem lembrar que o sábado é um memorial da criação. Sem lembrar que o sábado é um dia para comemorar aquilo que Deus tinha feito e tinha ficado muito bom. Muitos não estão guardando o sábado da forma correta, porque o sábado é um dia comemorativo e não um dia carregado. Por isso que muitos desejam o sábado e também o domingo, porque no sábado fica tão sobrecarregado que daí precisa. O sábado é para descansar da semana, né? E o domingo é para descansar do sábado.
Então, muitos têm feito isso porque não têm guardado o sábado da forma correta. Sobrecarregam o sábado de vários afazeres, coisas cansativas, coisas. Ah, mas é para Deus, pastor. Mas foi Deus quem pediu aquilo? O que era a obra de Jesus no sábado? A obra de Jesus no sábado era ele estar indo ali para a igreja, ele ia para a sinagoga, nesse caminhar de ir para a sinagoga e voltar, ele com os discípulos, eles comiam ali juntos, conversavam, curavam as pessoas que iam aparecendo pelo caminho, e era isso que acontecia no sábado. Você não vê a cena dos discípulos ali fazendo reuniões, que eles precisavam discutir grandes coisas, fazendo congressos, fazendo coisas pesadas e discutindo temas delicados e sobrecarregando. Não, não, não era isso. Era um caminhar juntos ali. Quando a gente vai ali para o relato também de Atos, como Paulo guardava o sábado. Paulo, ele fazia as tendas e o evangelismo mais severo durante toda a semana. No sábado, ele procurava sempre um grupo de judeus ali que estavam reunidos, ficava com eles, conversava, começava um diálogo ali, e daí começava a falar de Jesus para essas pessoas. E daí então ele começava a criar um ponto em comum com eles. Mas era isso. Ele parava a rotina acelerada de toda semana. Então, quando a gente olha o sábado tem sido um dos principais motivos das pessoas não viverem uma religião saudável. Eu falo em todas as instâncias. As pessoas não param, as pessoas estão doentes, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão vazias, porque elas não lembram nem do sábado e não lembram do Deus criador do sábado, do Deus mantenedor, o Deus que fez tudo em todo esse mundo e que tem poder para fazer qualquer coisa na minha vida. É, bom, quero lembrar vocês sobre algumas questões aqui. Não vai dar tempo da gente ler todos os textos bíblicos. Eu vou trazer as reflexões, citando algumas questões aqui, e a gente vai refletir. Saindo agora da questão do sábado e refletindo ainda sobre a questão da criação, um grande ponto é que a criação ela é um antídoto para a idolatria. E o ser humano, em vários momentos, caiu por conta da idolatria. Por conta da idolatria. Vários momentos. O ser humano se dobra a pedras, madeiras, espelhos. O ser humano se dobra diante de coisas que não foi Deus que colocou para serem adoradas. Na verdade, Deus colocou aqui nesse mundo para serem objetos, ou até mesmo os nossos queridos animaizinhos, né? E em todas as eras a gente tem visto ali o ser humano colocando essas coisas como coisas sobrenaturais, coisas, coisas que tem poder para fazer alguma coisa, né? Mas a criação, se a gente acredita na criação, que foi Deus quem fez tudo, nós entendemos que nós não podemos ter nenhum outro Deus. Nós temos que ter um único Deus, um único Senhor. Também a criação vai estabelecer o fundamento para a verdadeira adoração. Quando nós adentramos ali no relato da criação, nós entendemos como Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado com obediência e gratidão. Deus não cria uma igreja logo de cara. Deus cria uma família logo de cara. E isso é muito forte, porque daí a gente não está falando de grandes músicas, a gente não está falando de gritaria, a gente não está falando de grandes eventos, a gente está falando de uma família se colocando aos pés do Senhor,
de seres humanos obedecendo o Senhor e o adorando em espírito e em verdade. E nessa própria conversa de Jesus com a mulher samaritana lá junto ao poço, em João capítulo 4, a gente tem essa discussão, onde é a adoração? E Jesus ele fala, olha, não é nem lá e nem cá. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é no culto racional. A verdadeira adoração deve ser quando eu entro no meu quarto, fecho a porta, me retiro para orar. E daí tem até uma música que foi o Pedro Valença que compôs, o Novo Tom que gravou, que se chama Silente Adoração. E o refrão fala assim: quando a música terminar, vai começar o meu louvor. E é assim que acontece a adoração na criação. Na criação, a adoração acontece agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele fez. Um casal, duas pessoas em seu íntimo, agradecendo a Deus, porque Ele fez tudo que eles conheciam, tudo que eles dependiam, tudo que estava ao redor deles. Também cria em nós agora uma responsabilidade sobre tudo que está aqui nesse mundo. Então, uma responsabilidade ambiental, porque muitos confundem aquilo que o texto bíblico vai dizer de governe, subjugue a terra, como maltratar a terra. Ora, Deus não governa o universo, Deus não subjuga o universo, mas Deus maltrata o universo? Deus fica destruindo? Ou na realidade Deus mantém e cria cada vez mais? Deus mantém e cria cada vez mais. Então temos sim responsabilidade com a manutenção da vida aqui na Terra. Nós temos responsabilidade com o cuidado dos animais, nós temos responsabilidade com o manejo dos animais, nós temos responsabilidade com as plantas, com todo o nosso meio ambiente. Nós precisamos ter essa responsabilidade. E não cuidar dessas coisas é pecado sim, meu irmão, porque é uma quebra direta do mandamento do Senhor, falando para lembrar daquilo que Deus fez na criação. É uma quebra direta ao mandamento que o Senhor coloca logo na criação, falando: governe sobre todos, porque daí os maus reis, Deus faz questão de pontuar, que são maus reis. Esses reis nunca passam isento na Bíblia. Se a gente lê cada rei que foi mal, Deus vai lá e fala: esse aqui foi ruim, esse foi ruim. E tem alguns que ele fala ainda: olha, esse daqui conseguiu ser tão ruim que superou as obras do pai dele, que era ruim também. Então, a gente precisa lembrar isso daqui. Deus, ele pontua para a gente, olha, você precisa governar. Se é para governar, é para eu ser rei aqui daquilo que é a minha área de atuação. Se é para eu ser rei, eu preciso ser um bom rei. Porque se eu for um mau rei, Deus vai anotar e isso vai ser lido. Então, eu preciso governar sobre aquilo que está ao meu redor, sobre aquilo que depende de mim. Cuidado com a natureza. Cuidado com os animais, cuidado com todas as coisas. E daí entra também o cuidado com o ser humano. Eu já estou quase finalizando, tá, meus irmãos? Estou quase finalizando. O cuidado com o ser humano. Só tem esse ponto, daí tem mais um só que eu vou citar, e daí a gente vai finalizar. Cuidado com o ser humano. Irmãos, eu entendo que existem pecados que nos ofendem mais. Existem pecados que nos ofendem mais. E Deus não passa pano para pecado. Deus não passa pano para pecado. Deus não fica relevando pecados. Não, pecado para Deus precisa ser destruído e isso vai acontecer lá no Lago de Fogo. Aliás, o Lago de Fogo é para destruir o pecado.
O problema é que existem muitos que vão estar tão agarrados no pecado que quando o pecado for para o lago de fogo, ele vai junto. Então, é por isso que as pessoas vão se perder, porque elas não aceitaram a graça do Senhor e preferiram viver no pecado, viver o pecado. E não reconhecendo que o pecado era pecado, elas vão para o mesmo destino do pecado no final. Eu entendo que existem pecados que ofendem a gente, existem pecados que ofendem o nosso coração, mas não é porque eles ofendem o nosso coração, ofendem que a gente deve maltratar esses pecadores, que a gente deve desfazer desses pecadores, que a gente deve, de alguma forma, amaldiçoar a vida desses pecadores. Jesus morreu pelos pecadores e glória a Deus por isso. Porque se Jesus não tivesse morrido pelos pecadores, nós teríamos nos quebrado todinho, irmãos. A gente estava sem solução nenhuma. Mas Jesus morreu pelos pecadores. Mas agora, qual que é o nosso papel com o ser humano? É entender que Deus não olha para nós de acordo com aquilo que nós somos, mas Deus olha para nós de acordo com aquilo que Ele pode fazer em nossa vida. A obra da criação mostra para nós. Todos nós viemos da mesma origem. Então, daí aqui não cabe nenhum tipo de violência, nenhum tipo de discriminação, seja ela racismo, etarismo, sexismo, qualquer discriminação diante do Senhor é pecado. Qualquer falta de cuidado com o meu irmão é pecado. E Jesus conta até parábolas por isso, falando sobre isso, como a parábola do bom samaritano. Quem foi o próximo? O próximo foi aquele que estendeu a mão, foi aquele que ajudou. O próximo foi aquele que cuidou. Embora os homens de Deus que passaram antes dali cortaram volta daquele homem que estava moribundo ali para morrer, depois de ter sido assaltado. E é isso que Satanás faz com o ser humano. Ele assalta, ele destrói, ele quebra. Cabe a nós a sermos os bons samaritanos na vida dos nossos irmãos, porque todos nós viemos da criação intencional do Senhor. E daí agora, indo para o final, finalizo com vocês sobre a questão do Logos mesmo, de Jesus Cristo. A gente já leu o texto, mas volta comigo lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. E a gente vai falar dessa obra, desse Deus maravilhoso que tudo fez. E a gente vai ler o verso 10 em diante. Capítulo 2, verso 10 a 14, tá? Eu falei verso 10 em diante, mas não é até o final do capítulo, então é verso 10 a 14. Pastor, o capítulo é 1 ou o 2? Capítulo 1 de João, verso 10 ao verso 14. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo agora, ele se encarna e vem aqui a esse mundo para mostrar que o Deus Criador, ele vive. O Deus Criador não se esqueceu da humanidade. E aquilo que Deus criou o mundo para ser o seu propósito central,
para ser aquilo que deveria ser para sempre, que era o homem ser servo de Deus, um filho de Deus, e Deus ser o Deus do homem, sermos um povo do Senhor, e o Senhor ser o nosso Deus. Isso ainda existia e Deus queria restaurar isso. Aliás, quando vamos para o texto de Apocalipse, lá no final, nós encontramos que Deus construiu o seu tabernáculo entre os homens. E então nós seremos seu povo. E então ele será nosso Deus para sempre. Por mais que tudo foi quebrado, por mais que o inimigo chegue em cena e ele quer acabar com tudo, por mais que tudo pareça estar fora do encaixe, Deus vai trazer a restauração final aqui para essa terra. Deus vai recriar todas as coisas. A criação de Deus é algo que podemos ver algumas manifestações ainda da obra maravilhosa do Senhor, mas também nós podemos esperançar que ainda o melhor está por vir, porque o Deus Criador vive, ele é real e ele já nos resgatou também. Cristo quer recriar, não somente lá na nova terra, não somente no futuro, mas Cristo quer recriar uma nova vida hoje para cada um de nós também. Cristo quer trazer esse poder da palavra que foi capaz de criar a luz sem existir sol. Foi capaz de fazer separação entre as águas e as águas, habitar cada parte desse ecossistema, desse mundo, povoou com animais os céus, a terra, os mares, microanimais, macroanimais, coisas maravilhosas. Esse mesmo Deus que fez tudo isso foi o Deus que se ajoelhou na terra e moldou o ser humano com suas próprias mãos e quer ainda continuar mantendo esse ser humano, transformando a sua vida e cuidando de cada detalhe. Queridos irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine a vida de vocês e que esse relato da criação do Senhor traga em nós de volta esse ardor, esse fogo, essa chama acesa, para a gente lembrar que o Senhor não se esquece de nenhum de nós. Nós não somos um acidente. Deus, ele programou a nossa existência. Nós estamos aqui porque Deus nos ama e é infinito em misericórdia em cada detalhe. Não sei, Cláudia, se nesse momento a gente abre para pergunta, se posso orar para encerrar, como que funciona? Pode ver se alguém tem alguma pergunta, pastor, antes da oração. Tá bom. Tô vendo aqui que tem o pastor Claudomiro e a Beth. Um abraço aí para o pastor Claudomiro e para a Beth. Eu fiz estágio ali de quarto ano em Vila São José, em 2021, estágio quarto ano de teologia. Pastor Claudomiro e Beth moram no meu coração. Me deram vários conselhos preciosos aqui pra gente. Mas, Nós não esquecemos de ti, meu irmão. amém, 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 pastor. Deus abençoe, viu? Amém. Pastor, eu queria, na verdade, não é uma pergunta, mas um comentário assim que observei agora assim, na minha Bíblia. Eu acredito que na tradução de vocês talvez também esteja assim. No relato ali de Gênesis 1, enquanto Moisés é o escritor, né, de Gênesis. Então, enquanto o escritor escreve ali
o relato da criação, até, até quando fala ali sobre o sétimo dia, ele sempre fala assim: Deus, 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 né? Deus fez isso, Deus fez aquilo. E depois do capítulo 2 verso até o 4 ali, depois disso, quando começa a falar do jardim do Éden, aí ele já começa a usar assim, o Senhor Deus, aí vários versos vem falando assim, o Senhor, o Senhor. Tem alguma, vocês aí, os universitários, né? Tem alguma explicação sobre isso? Eu percebo assim que dá a impressão assim que depois que o ser humano foi criado, aquele Deus passou a ser um Senhor nosso, assim, né? Ele parece que não é um Senhor enquanto não tem alguém junto, assim, né? Não sei, tem alguma explicação teológica mais profunda assim sobre isso ou não? Com certeza tem uma explicação teológica bem profunda sobre isso. Eu confesso que eu não fiz esse estudo detalhado ainda, embora eu já tinha visto sobre essa questão da quebra entre um termo e outro, né? O que a gente pode ver é que no original o Senhor é Adonai, né? Então o Adonai ele entra em cena aqui. Quando está só Senhor com um S maiúsculo na Bíblia, só com um S maiúsculo, esse Senhor é Adonai. Quando está Senhor com tudo maiúsculo, esse Senhor, ele é o Iavé, né? Então, esse Senhor Adonai aqui, Senhor Deus, Adonai Elohim, ele traz, obviamente, ele traz justamente essa quebra por conta da criação do ser humano. E é isso exatamente que você trouxe, Cláudia. É profundo desse jeito mesmo. Até a criação do ser humano, Deus, ele é o agente criador aqui da Terra. Mas os animais não têm cognição para ter um senhor. Os animais, os peixes, tanto as aves como os animais terrestres, eles não têm cognição para ter um Senhor, embora eles prestem adoração ao Senhor. Mas a partir da criação do homem, existe um Senhor. Existe um Senhor que mantém tudo, que governa tudo, principalmente governando a vida do ser humano, né? Por isso depois do Novo Testamento vai ser trazida a questão do não tem como servir a dois senhores, né? Josué também vai trabalhar essa questão na despedida dele, né? Olha, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se são os deuses que os pais de vocês serviram até chegar aqui, ou se é o Deus verdadeiro. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é esse convite, e é um convite diário para que Deus faz para a gente, né? Esse convite de reconhecer Ele como Senhor. Reconhecer Ele como Senhor da nossa vida. Muito bem observado, viu? Muito bom. Não sei se o pastor Claudio quer falar alguma coisa. O que eu digo é o seguinte: não tem como refutar dois marcos da criação: o ser humano e o sábado. E também o casamento, né? Seriam três. Mas o ser humano, se falar que, em termos de teoria, né? A criação também é colocada às vezes como teoria, mas o ser humano é prova real que Deus existe, que Deus é o Criador. Como alguém pode surgir do nada, ou vir de uma ameba, ou qualquer coisa assim, né, para desenvolver e ter uma mente inteligente? Isso daí não existe, porque Deus criou o ser humano uma mente inteligente semelhante a dele. Por isso está escrito: a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus criou seres inteligentes para comunicar com ele. Então, a criação, ninguém no universo
pode derrubar o fato de Deus, o Criador. Não existe isso. Pode comentar, pode falar o que quiser. Eu andar, ser humano ver, ser humano falar, isso é irrefutável, né? Deus é o criador de tudo mesmo, criou o ser humano. Então é um ser, né? E tornou-se um ser vivente, semelhante a Deus. Então eu sempre digo isso com quem quer derrubar que Deus é o criador. Eu digo, você é prova de que existe um criador. O próprio ser humano é prova disso. Exato. O próprio ser humano é prova. Você ia falar, Cláudia? Eu ia só complementar, né? E você falou, quando você falou sobre o sábado, o sétimo dia, aí fala assim na Bíblia, né? Que Deus abençoou, santificou e descansou, é, confundi aqui, descansou, santificou e abençoou, né? O sétimo dia. E aí você trouxe um outro ponto de vista, assim, que quando Deus fala para a gente descansar, significa para a gente depender de Deus. E quando fala para a gente santificar, é para a gente adorar a Deus. E quando é para a gente abençoar, é para a gente receber as bênçãos de Deus. Então, eu percebo assim que o sábado, a prática do sábado, como ele diz assim, ele ensina até a prática do sábado, né? E através dessas três etapas, assim. A prática do sábado nos ensina a ter Deus como nosso Senhor, porque nós dependemos dele, nós adoramos a ele, nós recebemos a bênção dele. Então, o sábado nos ensina a ter Deus como nosso Senhor, não apenas como um Deus que criou e deixou as pessoas largadas assim, né? Só como criaturas. Mas o sábado nos ensina a sermos servos, né? Termos Deus como nosso Senhor. Era isso. Isso mesmo. O sábado ele, ele vai trazer para a gente, né? Essa memória, né? Essa necessidade, vai despertar essa dependência, o espírito verdadeiro de adoração. O sábado, ele é central, até mesmo nos Dez Mandamentos, ele ocupa um formato central ali, não somente físico, mas também teológico. O sábado ele é incrível, mas o sábado ainda vai ser bem explorado mais para frente aí, nesse estudo, né? Mas é isso mesmo, Cláudio. O sábado ele é o ponto ali onde a gente pode desfrutar plenamente da presença de Deus na nossa vida. Algum outro ponto? Alguns irmãos gostaria de levantar? Alguma pergunta, observação, algum comentário? Então, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nesse estudo nós pudemos perceber que o Senhor foi intencional em cada detalhe, em cada ponto. O Senhor foi incrível e é fantástico em nossa vida, porque o Senhor criou para nós o ambiente perfeito para que a gente pudesse viver. O Senhor colocou aqui em nós, colocou em nossa vida detalhes maravilhosos em que a gente pode contemplar a beleza da criação que o Senhor fez. Senhor, desde a luz, o ar que respiramos, os animais que nos cercam, a vegetação desse mundo, todo o meio ambiente, também, Pai, a sequência dos dias em horas perfeitas, 24 horas,
a perfeita organização do dia, a parte clara, a noite, a parte escura, nosso tempo de descanso, 7 dias, sendo o sétimo dia realmente para descansar no Senhor. Senhor Deus, nós podemos entender que o Senhor é infinito em todos os aspectos, porque o Senhor mostra isso na criação. Pai, por favor, nos ajude a reconhecer o teu cuidado, o teu carinho pelo ser humano, por nós, em cada detalhe. Muitas vezes, por conta do pecado, nós falhamos, nossos irmãos falham, e nós não conseguimos reconhecer a, a, a tua imagem e semelhança neles e em nós. Mas, por favor, Pai, com o teu toque de graça, de amor, o toque do Espírito Santo, nos ajude a olhar para toda a criação, mas também para os seus filhos, como filhos do Senhor, contendo as digitais do Criador, aqueles que podem realmente ter uma vida restaurada com o toque de Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, pelo estudo de hoje. Eu que agradeço. Convido vocês, quem quiser, a gente vai tirar uma foto aqui da tela, quem quiser abrir a câmera. Acredito que hoje o pessoal ficou com muito sono, viu, pastor? Nossa classe está meio vazia hoje por causa do feriado. Feriado, é feriado. Emendou o feriado. Só os doidos estão aqui, né, pastor? Ah, a Thelma está mais doida, ó, já está com roupa de andar de bicicleta, ó. Tá. Oh, aí sim, hein, minha irmã? Queria eu ter essa disposição. Tudo bem, então vamos tirar a nossa foto. Mostre aí sua Bíblia, para mostrar que você estava estudando a palavra do Senhor. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a ferramenta. Vamos lá, 1, 2, 3 e. Tudo bem. Então, pastor, muito obrigada pelo nosso primeiro estudo aqui juntos, né? Foi uma bênção ter você aqui conosco. Obrigado, pessoal, aí que participou hoje. Mais tarde eu vou colocar a aula lá no YouTube. Estou devendo aí fazer o questionário da última aula, mas tá difícil, mas eu vou fazendo aos pouquinhos. E muito obrigada, viu, pastor? Deus te abençoe. Um bom final de semana para todos vocês. Um final de semana aí um pouco mais prolongado, né? E muito obrigada pelo estudo de Amém. hoje e pela companhia de vocês. Deus abençoe. Obrigado a todos. Amém.